Bom dia, galerinha. Show! Mais uma vez estamos aqui passando para mais um giro de notícias do mundo do futebol. O mundo do futebol não para. Hoje nós vamos ter muitos jogos, jogos da Sul-Americana, jogos da Libertadores. Hoje teremos ela, a maior e melhor competição de futebol do mundo, onde por ela bailam os melhores jogadores de futebol desse planeta e o todo-poderoso, o time que mais venceu essa competição, Champions League, o Real Madrid, mede forças hoje com o poderoso Bayern de Munique, numa atmosfera em que muitas das vezes o time do Real nem está jogando aquele futebol todo, nem traz toda aquela confiança para o torcedor, mas quando se trata de Champions League, esses caras são perigosíssimos. Não à toa, entra ano e sai ano, entra temporada e sai temporada, e os caras ali sempre nos mata-matas, semifinais, finais, campeões. Os caras têm essa competição como a sua melhor amiga, um casamento mais do que perfeito, Champions League e Real Madrid. E o Bayern de Munique vai tentar quebrar essa hegemonia do Real Madrid hoje no primeiro jogo dos jogos da ida. Tem o novo líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Erivan Monteiro, traz todas essas novidades, jogos, placares, o mercado da bola. Daqui a pouquinho a janela de transferência vai se abrir para os times brasileiros, para os times europeus, e lá tem muita informação, tem muita gente chegando, muita gente saindo. E eu sempre em busca de todas essas novidades para estar sempre trazendo aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundão gostoso e apaixonante chamado futebol. Por isso que eu digo, faça parte da família Erivan Monteiro no YouTube, que aqui você não perde nada, tem tudo junto daquela opinião, diferenciada, sem mimimi, sem babação de ovo, sem blá blá blá. E deixa aquele seu like gostoso, maroto, para a gente continuar crescendo ainda mais na plataforma do YouTube, meus amigos. Então vamos aos jogos de hoje dos campeonatos. O Goiás ontem bateu o time do Criciúma por 1-0 e é o novo líder do Brasileirão da Série B com 7 pontos, o mesmo número de pontos do Avaí, mas nos critérios de desempate aí, o Goiás é líder e começou bem aí a sua tentativa de voltar à elite do futebol brasileiro. Jogos da Sul-Americana, hoje teremos alguns jogos, destaquei aqui para vocês, claro, os brasileiros, e já desejando boa sorte para as equipes brasileiras na disputa da Sul-Americana e na disputa da Copa Libertadores. Às 7 horas da noite, o Barracas da Argentina recebe o Vasco do Rio de Janeiro. Boa sorte para a equipe vascaína aí. Não vai contar com seu treinador Renato Gaúcho, mas o Vasco da Gama precisa jogar muito bem para começar com o pé direito essa Sul-Americana de 2026. Às 9h30 da noite, Boston River do Uruguai recebe o São Paulo do Arboleda, que vazou. O Arboleda vazou, irmão. Do nada decidiu, vou embora, vou para casa. Viajou para o Equador, não falou a ninguém, estava escalado para jogar o jogo contra o Cruzeiro, disse que não joga mais pela equipe do São Paulo, foi notificado pelo São Paulo e disse que vai voltar para acertar aí a sua rescisão contratual com a equipe do São Paulo. 10 anos de história, jogadas assim ao léu, porque você é um jogador, é um funcionário do clube, abandona o clube sem falar com ninguém, sem falar nada, escalado para jogar, pega o avião, viaja para sua terra natal, que é o Equador, jogou a sua história no lixo. E aí como é que vai ficar agora? Será que alguém ainda vai abrir as portas para o Arboleda aqui no Brasil? Desse jeito aí, meu irmão? O cara que abandona o clube assim, sem mais nem menos, sem avisar ninguém. O que foi que aconteceu? O que realmente aconteceu com a Arboleda vazar sem falar nada com ninguém e pedir rescisão de contrato? Uns dizem que é porque a relação com o Rui Costa não é boa, outros dizem outras coisas, saem muitas notícias. Então vamos esperar o rapaz se pronunciar. Ele disse que vai voltar ao Brasil para acertar sua rescisão de contrato com o São Paulo. Então vamos esperar para ver qual o real motivo do Arboleda ter vazado, ido embora, abandonado o São Paulo Futebol Clube, desrespeitando uma história de, acho que já tem quase 10 anos que ele atua pela equipe do São Paulo. Não sei se eu estou exagerando, mas faz tempo que ele joga no São Paulo e jogou toda essa história no lixo. Tem notícias do mercado da bola
aqui no Brasil? Tem sim, isso porque o Flamengo já está em busca, já está olhando o mercado para uma possível contratação de um lateral esquerdo devido ao declínio de idade e física dos seus dois laterais. Alexandro, vez ou outra está machucado, já não é um cara novo. Ayrton Lucas é pouco utilizado e também vem em declínio. E o Flamengo está de olho no lateral esquerdo do Boca Júnior. E o nome do atleta é Ayrton Costa, de 26 anos. E o Boca Júnior já declarou que não vai fazer empecilho, nem não vai tentar dificultar a saída do atleta para qualquer equipe que seja, desde que paguem 29 milhões de reais pela contratação do atleta. Ou seja, pagou os 29 milhões de reais que o Boca está pedindo, leva Ayrton Costa para qualquer equipe. E o Flamengo tem interesse no atleta, mas nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Boca Juniors. Mas é um atleta que o Flamengo está bem interessado. Qualquer novidade, o Erivan Monteiro vai trazer aqui para vocês. Mas o Flamengo, lá do Rio de Janeiro, de olho em Ayrton Costa, lateral esquerdo de 26 anos, que atua pela equipe do Boca Juniors e que pode custar aos cofres do Flamengo 29 milhões de reais. Teremos jogos hoje também da Copa Libertadores, meus amigos, e hoje nós vamos ter 2 brasileiros em campo, são outros que eu vou desejar aqui boa sorte, meus amigos. Às 7 horas da noite, La Guaira, lá da Venezuela, recebe o Fluminense. Com certeza não vai ser um adversário difícil, porque na Venezuela não tem time bom. Então, é praticamente dever de casa qualquer clube do futebol brasileiro chegar na Venezuela e vencer o seu jogo. Se isso vai acontecer ou não, aí já são outros 500, mas acho que o Fluminense consegue passar fácil do La Guaira, lá da Venezuela. O outro jogo é às 9 horas da noite, aí é um pouco mais complicado. É o Barcelona do Equador que recebe o Cruzeiro, que está mal demais no campeonato. O treinador prometeu algumas mudanças na zaga, porque realmente o time do Cruzeiro é o time, a zaga mais vazada do campeonato brasileiro, meus amigos. O time está numa draga, vamos ver se dá a volta por cima hoje. Só que lá no Equador também o ar é feito, lá o nível é mais alto que o nível do mar, a altitude é mais alta que o nível do mar, um pouco complicado, não tanto quanto na Bolívia, mas não é muito bom de se jogar também não, pode ser um empecilho. Os caras já estão numa fase ruim, não agrada ninguém, o torcedor está desanimado, mas quem sabe não é hoje a volta por cima. Cruzeiro e Barcelona do Equador, lá no Equador. Boa sorte aí para o Fluminense e boa sorte para o Cruzeiro no pontapé inicial da Copa Libertadores de 2026. Lá na Europa nós tivemos jogos lá na Itália e o Napoli bateu o ex-vice-líder do italiano Milan por 1-0 e agora é o segundo colocado com 65 pontos, 8 atrás do já, para mim, na minha opinião, já campeão internacional de Milão. A Juventus bateu o Gênova da Itália e chegou aos 58 pontos na quinta posição. O time chegou aos 57 pontos a Juventus. O Como é o quarto colocado com 58, empatou com o Udinese, ou seja, a briga para garantir vaga para a próxima Champions League ainda promete até o final do italiano. O Como é o quarto, mas pode muito bem ser ultrapassado pela Juventus. Ainda vai ter o confronto direto das duas equipes, ou seja, promessa de grandes confrontos para saber quem vai garantir vaga para a próxima Champions League. E falando de Champions League, hoje nós temos 2 jogos de semifinal dessa toda poderosa Champions League. E os 2 jogos são às 4 horas da tarde. O Real Madrid recebe o Bayern de Munique. Próximo jogo é lá na Alemanha. E o Real Madrid com certeza vai querer fazer o resultado em casa. Promessa de um jogaço de futebol. E o Sporting de Portugal recebe o Arsenal da Inglaterra, que está numa draga. Foi desclassificado da FA Cup pelo pequeno Southampton. Vem magoado, vem chateado, vem meio cabisbaixo. Se o Sporting souber aproveitar, pode fazer uma bela vantagem dentro dos seus domínios. Mas aí já é outra competição, a chave virou. Vamos ver se o Arsenal consegue dar a volta por cima, jogando fora de casa, numa semifinal de Champions League, meus amigos. Sporting de Portugal e Arsenal da Inglaterra. Quem leva melhor nesse confronto e quem vai levar melhor entre Real Madrid e Bayern de Munique? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Erivan Monteiro vai ficando por aqui, mas logo estaremos voltando com mais novidades do mundo do futebol para você. Todo dia tem e todo dia também tem aquela opinião diferenciada. Faça parte da família se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e participando com seus comentários, suas críticas, seu elogio, seu ponto de vista e o seu like.
Tamo junto.